Olá pessoal, vamos estar resolvendo um exercício de lei de Newton, tá? Isso aí é um exercício de bloco de plano inclinado. Vamos lá. Um bloco de massa igual a 1 kg repousa em equilíbrio sobre um plano inclinado. Esse plano tem comprimento igual a 50 centímetros e alcança uma altura máxima em relação ao solo igual a 30 centímetros. Calcule o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano inclinado. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa, eu gostaria de avisar o seguinte, que vai ser uma explicação, tá? E vai demorar um pouquinho, porque eu quero deixar bem claro como que se trabalha com decomposição de força, tá? Para que fique... Essa é a intenção dessa aula, é mais explicar a decomposição de força do que resolver esse exercício, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. A primeira coisa que você faz quando está no exercício de forças é identificar quais forças estão atuando naquele corpo, tá? No nosso caso aqui nós temos a força peso, que aponta para baixo, temos a normal, que é perpendicular à superfície de contato, né? Ela está apontando para cá. Temos uma componente, né, da força peso que faz o bloco descer, ou que tende a fazer o bloco descer, e temos uma força de atrito, né, como o problema nos dá. Tá? Bom, vamos ver agora com calma a análise dessas forças. Tá? Vamos botar aqui na outra imagem. Só descer um pouquinho aqui. Aí, deixa eu descer mais. Aqui tá bom. Perfeito. Bom, aqui nós temos a força peso. Tá? Ela está representada aqui por um vetor. Ela é um vetor, né? Na verdade. Ela faz uma projeção na horizontal, né, formando a P de x, tá bom? Se eu descer aqui, ó, eu formo a P de x. E na vertical ela faz uma projeção formando a PY, tá? Nós vamos trabalhar aqui com seno e com cosseno, tá? Com um pouquinho de trigonometria. Para isso, eu fiz outras imagens que vai ajudar na visualização de ângulos, de cateto oposto e cateto adjacente. Então vamos lá. Eu coloquei o P de x, eu subi com P de x, tá? Fechei aqui um triângulo, né? Ficou mais fácil de enxergar. Note que P de x faz um ângulo de 90 graus com P de y, ou seja, eles são perpendiculares entre si, tá? E a hipotenusa, no caso, é a própria força peso, tá? Ela está contrária, está oposta ao ângulo de 90 graus. Na próxima imagem, eu rotacionei o nosso gráfico, tá? Coloquei a força peso apontando para baixo, que essa é a intenção, ela sempre aponta para baixo, sempre aponta para o centro da Terra, tá? Senão nós estaríamos aí flutuando aí, né? Enfim, a próxima imagem, eu fiz a transposição, coloquei o gráfico em cima do nosso objeto, tá? Fica mais fácil de enxergar. Deixa eu só descer um pouquinho, está ali embaixo, tá? Peso e px, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que eu deixei de explicar é em relação a esse ângulo aqui. Esse ângulo é o ângulo que o nosso plano faz com a horizontal, tá? Que é essa daqui. Esse ângulo que ele faz com a horizontal, ele sempre vai vir entre a força peso e a PY, tá? Essa daqui, a PY, sempre vai vir aqui entre as duas, aqui em cima. Mas tomem cuidado, porque o exercício pode dar para vocês o ângulo aqui, ó, tá? Entre a altura e o nosso plano. Aí vai gerar um probleminha se você colocar aqui. Não pode, tá? Se ele der o ângulo aqui, se ele não falar que faz com a horizontal e sim faz em relação à altura e o plano, você coloca esse ângulo aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho para mostrar. Aqui, tá? Entre a PX e a P, tá bom? Tome muito cuidado com isso, tá? Fiquem atentos ao enunciado do exercício. Então vamos lá. Nosso próximo passo aqui é o seguinte. Olha o que eu fiz. Eu peguei a P de x e coloquei para cá. Trouxe aqui para perto do bloco.
Assim fica mais fácil de perceber que essa é a componente que tende a fazer o bloco descer, tá? Então, a P de X é que tende a fazer o bloco descer. Na próxima imagem, nós temos a P de Y segurando, né, ou tentando pelo menos segurar o bloco, ou fazendo força, pressionando o bloco contra a superfície de contato, entendeu? Então essa aqui que mais tarde, quando nós começarmos a trabalhar na parte de cálculo, que vai entrar na força de atrito, tá bom? A PY. E nós temos mais uma força, que é a FAT, né? Força de atrito, representada por FAT. A FAT, ela está o quê? Ela está contrária ao sentido de movimento. Por quê? O normal é você colocar o bloco, né, ou um bloco, uma esfera, assim, uma bola, numa descida, numa ladeira, e ele tende o que? A descer. Mas vai ter uma resistência, tá? Essa resistência, ela é a força de atrito, e ela aponta, como por ser resistência, ela aponta sempre ao sentido contrário do movimento, tá bom? Então agora vamos aprender a encontrar o valor de Px e Py, tá? Agora que vem a parte do seno e do cosseno. Vamos lá. Bom, o que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Em relação a que ângulo? Em relação a esse ângulo aqui, ó, tá bom? Esse verdinho aqui de cima. Quem é o cateto oposto em relação a esse ângulo aqui? É o P de X, tá? Esse azulzinho aqui, o P de X, porque ele está oposto a esse ângulo verde, tá bom? E quem é a hipotenusa? É o próprio pretão aqui, a força-peso, né? Porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus, tá? Então ela é a hipotenusa. Então, é só substituir aqui os valores, tá? O cateto oposto é P de X e hipotenusa é a nossa força-peso. O seno continua a mesma coisa. Prosseguindo, aqui eu simplesmente peguei a força-peso e passei por outro lado da igualdade, tá? Se aqui ela estava dividindo P de X, agora se eu passo para cá, ela vai multiplicar o seno de θ. Só passei, tá? Então se tiver dúvida nisso daqui, bota um 1zinho aqui, ó, embaixo do seno, faz uma fração e faz o produto dos meios pelo dos extremos, que você vai obter essa expressão aqui, tá? Então, o P de X nós encontramos assim: P de X é igual a força-peso vezes o seno de θ. Tá bom? Esse seno pode ser dado em graus, tá? Ou em valores, né? No caso de um triângulo, os lados de um triângulo, tá? Nós vamos, nesse exercício que nós estamos fazendo, sobre lados do triângulo, tá bom? E agora vamos encontrar a P de Y. E o processo é semelhante, tá? Não é muito diferente não. Só que em vez de trabalhar seno, vamos trabalhar cosseno, tá? Por quê? Porque o ângulo aqui, né, o nosso verdão, agora o PY está o que em relação a esse ângulo verde aqui? Está do lado do ângulo. Ele está o que? Ele está adjacente ao ângulo. Então por isso a gente trabalha cosseno, tá? Então é cateto adjacente sobre hipotenusa, beleza? Vou só substituir, né? Nosso cateto adjacente é o que? O vermelho, o PY, sobre a força-peso, né? Nossa hipotenusa continua sendo a força-peso. Passo a força-peso para cá, tá bom? É o mesmo processo, né? Se ela está dividindo, ela vai passar multiplicando, né? Então esse é o conhecimento, acho que básico, para você poder fazer uma decomposição de vetor, tá? Lembrando que você não precisa fazer todo esse processo que eu fiz, né? Desenhar o gráfico, levar P de X, porque com isso você perde tempo. Eu recomendo que você pratique bastante, pegue bastante exercício de plano inclinado, ou um exercício que a força esteja inclinada em relação ao corpo, né? Para que você comece a ganhar praticidade, ganhar rapidez e entender, né? Já ir de cara logo, né? Nessa parte de seno e cosseno, né? Pegar de vez esse tipo de resolução. Então agora vamos para o exercício em si. Já descobrimos que, só pegar o lápis aqui, já descobrimos que a fórmula, eu vou só indicar as forças aqui, tá? Primeiro eu vou colocar força-peso apontando para baixo sempre, tá?
Esse aqui é a superfície, perpendicular à superfície vem a nossa normal, tá? Isso aqui é a nossa normal. Eu vou agora fazer uma projeção, tá? Fazer aqui uma... Desculpem aí que não está muito reto, tá? Essa projeção aqui, nós já vimos anteriormente, desculpa, é a PY. PY. Esse Y tá estranho. E aqui nós temos a P de X, tá? P de X. Beleza. Aqui está o nosso ângulo em relação à horizontal. Lembrando que esse ângulo vem aqui, tá? Se você quiser descobrir por que esse ângulo vem aqui, tem que trabalhar aí alguma parte de também, né, da trigonometria e fazer semelhança de triângulos, ou então traçar retas paralelas, perpendiculares, para descobrir por quê. Depois eu vou fazer uma videoaula explicando melhor por que esse ângulo vem para cá, tá? Agora o momento é só, vamos tomar isso como verdade e resolucionar o exercício. Então P de X já descobrimos que é P de X igual a força-peso, que eu vou representar por a letra P, tá? Vezes o quê? O seno de θ, tá? Ou seno do ângulo que está, né, esse seno aqui. Vamos só colocar os valores agora do exercício, tá? Vamos lá. Ele diz que o bloco tem 1 kg e tal. Ele diz que o comprimento do plano, tá, tem 50 centímetros. Esse pedaço aqui tem 50 centímetros. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? 50 centímetros. Beleza. E a altura a altura máxima, né? A altura desse triângulo aqui é igual a 30 centímetros. Eu vou botar só o 30, tá bom? Pra gente poder ganhar um pouquinho de tempo também. Calcule o coeficiente de atrito e tá, beleza. Aqui embaixo nós também temos uma medida, tá? Ele não nos dá. Malandramente ele não nos dá. Nós temos que calcular. Por Pitágoras, se você fizer, né, a hipotenusa, que é o nosso 50, porque o ângulo de 90 está aqui, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual ao lado que nós não temos, tá? Que eu vou chamar de x aqui em cima. É igual a x ao quadrado mais o 30 também ao quadrado. Se você desenvolver essa expressão, essa equação, você vai obter que x é igual a 40. 40 o quê? Centímetros, tá? Então beleza, então vamos lá. Px é P seno de θ. Então vou repetir Px aqui embaixo, tá? Quem é P? P é a força-peso. Qual a expressão que define a força-peso? Peso, né, força-peso. Tem um vetorzinho, não estou indicando, mas não estou esqueci de indicar, mas existe o vetor, a indicação do vetor é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Então logo, força-peso é igual, qual a massa do bloco? 1 kg, né? Então 1 já está na unidade correta, quilo, tá? Vezes a aceleração da gravidade, que ele não nos dá também, mas nós sabemos que é 10, tá bom? Aqui na Terra a aceleração da gravidade é 10. É um valor bem próximo aí de 10. Mas se ele não deu, você já pode considerar 10, tá? Então a nossa força-peso, peso, vai ser um E isso aqui, vou apagar para fazer um negócio direito. Nossa força-peso é igual a 10, tá? Não esqueça a unidade, newtons. Beleza. Então vou continuar aqui. 10 vezes seno de θ. Bom, nós vamos continuar na próxima aula, porque o nosso tempo está ficando, tá acabando. E aí vamos checar o resultado aí de qual é esse coeficiente de atrito, tá bom? Até lá.